Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que de repente acordou de madrugada e resolveu assistir na repetição, é muito bom te ter aqui. Muito obrigado pela presença. Tem gente que desde as 8 horas da manhã está aqui já no canal mandando bom dia. Olha aí, Juliana, Lilian, Rafael, Soneide, Arnaldo. Arnaldo aguardando desde cedo, lá numa foto bonita, com um sorriso bonito, presente. São pessoas que realmente estão a fim de subir o nível, né? Quer dizer, quero ir para como já dizia o nosso filósofo pós-moderno, torcedor do Flamengo e jogador do Flamengo, Bruno Henrique, pessoas que querem chegar num outro patamar, né? Então, hoje, eu gosto de sempre saudar as pessoas que aqui estão presentes, mas eu já quero ir logo para o nosso bate-papo, porque tem um super convidado, a agenda dele estava super lotada, e ele falou, pô, Renato, eu vou tomar um café contigo, a gente fechou o horário e graças a Deus tudo deu certo. E hoje, nessa segunda maratona de Direito do Consumidor, eu posso contar com a presença do professor Flávio Tartucci. Professor Flávio, sempre solícito, todas as vezes que eu preciso tirar uma dúvida ou conversar sobre qualquer coisa do direito, ele está sempre presente. A obra dele é bibliografia base do nosso curso, que hoje conta com 1.000 alunos, nosso curso de Direito do Consumidor, e é uma honra ter o professor Flávio aqui. Então, sem maiores delongas, vou estar chamando o super professor Flávio Tartucci para vir tomar um café comigo. Super professor Flávio Tartucci, que honra! Conseguimos casar as agendas. E muito obrigado pela tua presença, meu amigo. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. É um prazer aí tomar um café com você e falar um pouco sobre direito privado, sobre direito do consumidor e sobre também o direito civil, já que nós vamos tratar justamente desses diálogos, né, possíveis entre o Código Civil e o CDC. Bom, então vamos direto ao ponto, Flávio. Aqui, a nossa audiência ela é muito variada, tem desde o estudante de direito ao advogado, ao magistrado. Então, vamos lá. O Código Civil, ele dialoga com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Como é que é isso? Bom, o primeiro contato que eu tive com o direito do consumidor foi fora da faculdade, né? Eu não tive direito do consumidor na graduação, até porque onde eu estudei lá na Faculdade de Direito da USP, direito do consumidor era matéria optativa, né? E logo que eu fui estudar direito do consumidor, foi numa especialização na PUC São Paulo, coordenada pelo professor Risato, pelo professor Neri, pela professora Rosa Maria Neri, também isso na década de 90, né? Estou falando aí de 99, antes do Código Civil de 2002. Naquela época, a gente aprendia que o CDC seria um microsistema totalmente isolado do Código Civil. Então, se houvesse um contrato de consumo, seria aplicado o CDC e não o Código Civil. Se fosse aplicado o Código Civil, se houvesse um contrato civil, seria aplicado o Código Civil e não o CDC. Então, as duas leis não dialogavam, digamos assim. E era assim porque o Código de 16 ele era muito distante, do ponto de vista principiológico, do Código de Defesa do Consumidor. Veio o Código de 2002, se aproximou muito do Código de Defesa do Consumidor em vários aspectos, na parte, por exemplo, dos contratos, da principiologia, e a professora Cláudia Lima Marques escreveu um artigo defendendo justamente os diálogos possíveis entre as duas leis, né? O texto dela foi publicado em 2002, se me falha a memória, depois saiu também nos comentários ao CDC, da editora RT, e aí, a partir daí, nós começamos a ter essas interações. Eu lembro que na terceira jornada de Direito Civil, que foi em 2004, nós aprovamos um enunciado 2004, nós aprovamos um enunciado, 167, falando justamente dessa aproximação principiológica entre as duas leis. E aí, as interações entre Código Civil e CDC Código de 2002, passaram a ser mais intensas, né, a partir desse momento. E até hoje, essas interações são intensas. Eu acho interessante, né, que quando eu comecei a estudar o direito, né, e nessa época também, e lembro até que eu comecei a dar aula e teve essa primeira mudança aí, né? E aí todo mundo brincava, né? Os professores das outras áreas, vai ter que estudar tudo de novo, né? Porque Sim. Mudou a história toda, né? E aí,
eu tinha sempre aquela grande divisão, né, de direito público e direito privado, né? Olha, você vai trabalhar com direito público, você vai trabalhar com direito privado. Quando eu comecei a estudar o direito do consumidor, primeira dúvida, né? Bom, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de direito público ou de direito privado? Quer dizer, do artigo 1, do 1º até o 54, fala do direito material. Do 55 ao 60, os aspectos administrativos. Do 61 ao 80, os aspectos penais. Depois ainda vem a defesa coletiva, os aspectos processuais. Né? Quer dizer, a cada momento a gente está tendo essa divisão que existia, né, entre o público e o privado, ela vai deixando de existir. E quando a gente fala, por exemplo, de antinomia de leis, eu lembro, né, a gente sempre tinha o critério da temporalidade, o tempo, né, a lei mais nova deve prevalecer em relação à lei mais antiga, o princípio da especialidade, mas aí veio você, Flávio, no teu manual de direito do consumidor, eu vinha fazendo uma escadinha, né? Nós temos as técnicas tradicionais de antinomia de leis, e você trouxe, antes da gente chegar à teoria do diálogo das fontes, eu acho que num terceiro degrau, você argumentou que o Código de Defesa do Consumidor era uma norma de eficácia supralegal, né? Se a gente fosse se valer aqui para o pessoal da aula agora do sistema piramidal de Kelsen, né? Eu colocaria aquela pirâmide, a Constituição Federal lá em cima, a legislação ordinária aqui, o impulso do Código de Defesa do Consumidor, logo no artigo 1º, é um impulso de ordem constitucional, e colocou o CDC numa zona híbrida, e aí que toda legislação ordinária deveria ser interpretada de forma subsidiária ao CDC, e que nessa hora poderia fazer a diferença. E aí, para fechar o jogo, veio a professora Cláudia, trazendo o preceito do professor Eric Jaime, e trouxe a teoria do diálogo das fontes. Você pode falar um pouquinho, Flávio, só da norma consumerista, como ela sendo uma norma de eficácia supralegal, para o pessoal entender um pouco melhor isso? Bom, esse argumento é um argumento muito forte, que coloca o CDC como uma norma hierárquica superior, inclusive nos critérios clássicos de solução das antinomias. Eu penso que o diálogo das fontes e os critérios clássicos de antinomias, eles convivem, um não exclui o outro, né? Aliás, há a decisão do STJ já nesse sentido, né? Falando de ponderação também, por exemplo, e esse argumento foi usado muito no passado eu citei aqui o professor Nelson Neri, o professor Risato Nunes, no sentido de que o CDC seria uma norma principiológica, né? Isso foi muito aplicado pelas cortes também, né? Eu cito aí o STJ e o Supremo julgando, por exemplo, que o CDC prevalece sobre as convenções internacionais no transporte aéreo, que, aliás, é um exemplo também de debate de diálogo das fontes, né? Então, por muito tempo, as nossas cortes superiores julgaram assim, né? Mas, infelizmente, eu tenho visto retrocessos nessa questão. Aliás, o direito consumidor, vou falar aqui a realidade de São Paulo, né? O direito consumidor, ele teve um enfraquecimento, isso é inegável, né? E o próprio Supremo já disse que essas convenções, elas prevalecem, elas que prevêem tarifação de danos materiais, elas prevalecem sobre o CDC. E agora, esse ano também, afastando essa ideia de norma principiológica, duas decisões, já tínhamos decisões assim, mas bem claras as decisões da terceira e da quarta turma do STJ, dizendo que o 53 do CDC, que trata da cláusula de decaimento, de perda de todas as parcelas pagas, não se aplicam à alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, né? Então, seria válida a cláusula de decaimento, porque prevalece a especialidade da Lei 9.514 de 97. Então, eu tenho visto nesse abandono da concepção do CDC como norma principiológica, porque está no artigo 1º do próprio CDC, que é uma norma de ordem pública e interesse social, né? Eu tenho visto uma série de retrocessos no campo do judiciário, infelizmente, a respeito dessa tutela do consumidor. É verdade. Eu até gostei desse último informativo, se não me engano, foi o 679, das duas decisões, uma na questão da publicidade para criança, né, e a outra questão da publicidade fracionada. Ela realmente faz a diferença, né, porque às vezes o consumidor, no que diz respeito à publicidade, ele não tem real noção de todos os meandros de uma publicidade, sobretudo no marketing digital, né, Flávio?
Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, dialogando o Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil, não tem como deixar de falar do aspecto contratual, né? Então, vamos bater um papo sobre os aspectos contratuais e a interligação do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor nesse momento de pandemia, né? Porque, de repente, pode estar mudando realmente a vida e aí o direito tem que se adaptar a essas novas questões. Vamos lá. Bom, eu acho que, na realidade da pandemia, o que mais trouxe realmente impacto foi a Lei 14.010 de 2020, que criou o regime jurídico emergencial em direito privado, uma lei que reuniu muitos civilistas. Eu participei, atuei na elaboração dessa lei, tenho algumas ressalvas a respeito de alguns dispositivos, mas dentro do jogo democrático, até porque algumas sugestões minhas foram acatadas, né, eu apoiei a lei, e acho que é uma lei importante para resolver esses problemas pandêmicos. O que só me preocupa é que a lei ela prevê um alcance até o dia 30 de outubro desse ano. Então, hoje é dia 20 de outubro, somente mais 10 dias, e o problema da pandemia não foi resolvido. Né? Não foi resolvido. Então, a gente precisaria de uma nova lei, talvez, para prorrogar esse prazo, né? Ou até de uma medida provisória. Medida provisória eu acho difícil, por conta dos vetos que foram feitos pelo senhor presidente da República. Então, eu acredito que, por conta desses vetos que depois foram derrubados no Congresso Nacional, eu não vejo como uma simpatia do governo em relação a essa lei. Né? Não sei, naquele momento não existia. Pode ser que as coisas tenham mudado, né? E eu estou falando de junho para cá, muita coisa mudou, mas seria interessante uma medida provisória para prorrogar a vigência dessa lei. O artigo 7º, que trata de revisão contratual, e ele prevê no caput, né, lembrando que a revisão contratual do CDC é diferente da revisão do Código Civil. O CDC adotou a teoria da imprevisão, segundo o entendimento majoritário, exige o elemento da imprevisibilidade para rever o contrato. O CDC não exige esse requisito, adotou, segundo quebra da base parte doutrina, a quebra da base objetiva, né? E o 7º prevê no caput que não são fatos imprevisíveis para fins de revisão do Código Civil, problemas a respeito de variação de mercado, oscilação de moeda, inflação, porque essa era a visão tradicional da doutrina da jurisprudência sobre teoria da imprevisão, né? Aí o parágrafo 1º prevê que os regimes de revisão do Código de Defesa do Consumidor e da lei de locação não se submetem ao caput. Uhum. Não se submetem a essa regra do caput de afastar a imprevisibilidade, e eu acho essa regra muito boa, porque nós temos sistemas de revisão diferentes, né? E o grande problema eu vejo no parágrafo 2º, que afasta a aplicação do CDC para qualquer empresário, né? Seja o empresário destinatário até final do produto ou do serviço, e afasta também a teoria finalista aprofundada, né, que é a tese número 1 do Jurisprudência em Teses do STJ, edição 39, né, em caso de vulnerabilidade ou hipossuficiência da pessoa jurídica, consumidora, mesmo que seja pessoa jurídica empresária, é possível aplicar o CDC, dizendo que nesse tempo de pandemia eu não posso aplicar o CDC para essa relação, né, que acaba sendo um afastamento da teoria finalista aprofundada. Sobre revisão contratual, o que eu tenho visto na pesquisa que eu já estou fazendo para os livros, eu tenho visto muita revisão de contrato de locação, estou falando especialmente aqui em São Paulo, que foge do CDC, né, segundo a posição majoritária, não se aplica o CDC para esse caso, posição amplamente majoritária, e tenho visto muito aqui revisão de contrato de energia, especialmente empresas que compraram energia, o que foge do CDC. Né? Por demanda, às vezes, né? Isso. Eu tive caso de consulta já, caso de arbitragem sobre isso. Eu acho que é aí que nós temos os maiores debates, né? Agora, essa que é a questão. Essa lei vai ser prorrogada, não vai ser prorrogada? Quais são os desafios? Nós temos muitas dúvidas ainda, porque a gente não sabe por quanto tempo mais vai durar a pandemia. Então, por exemplo, os contratos de escolas, os contratos educacionais, a gente esperava uma explosão de ações, né? Eu não tenho visto ainda essa explosão de ações, né? Tenho visto ainda as escolas e
e os pais se ajustando às escolas privadas, né? Pelo menos é o que eu tenho visto aqui, né? Inclusive com o ensino remoto, crianças de certa idade estão se adaptando, né? Então, a respeito da pandemia, eu como um civilista, eu reconheço isso, viu, Renato? Sou um pessimista, né? Então, eu sempre, entre uma análise mais otimista e pessimista, eu fico com a pessimista, porque se vier uma mudança boa, eu... Não perde nada. Não perco nada. Não se decepciona. Então, eu tenho um grande ponto de interrogação, né? Especialmente nos contratos de consumo, que vai acontecer. Você deve se lembrar que no início, muita gente chegou a pregar uma moratória ampla. Eu sou contra essa moratória ampla. Não, quebra a história toda, não? Porque aí nós temos uma quebra do sistema, né? Nós já temos problemas econômicos graves, né? E outra coisa, tem muita gente que, ao invés de perder dinheiro, está ganhando mais dinheiro ainda com a pandemia. Claro. Né? Verdade, Tem muita gente, inclusive, eu vou citar um exemplo, tem um restaurante que eu frequento aqui em São Paulo, e ele sempre fez só atendimento presencial. Né? E aí ele montou um esquema de delivery que ele está faturando o triplo do que ele faturava. Ele vai ter que montar uma central de delivery. E ele fez uma coisa legal, porque... Volta, né? Se bobear, ele nem volta para o estilo tradicional mais. Não, ele está no estilo tradicional. Aí você vai no restaurante, você vê os garçons... Ele fez um esquema bem legal. Você vê os garçons passando com a sacolinha, e ele não fez... Ele contratou ele mesmo alguns taxistas ali da região que estavam com problemas também. Pô, que legal! Então fez um acerto com os taxistas. Então os taxistas que vão entregar. Né? Fez um acerto, porque os taxistas estavam parados. Né? E aí cobra a corrida, né? Pô, que legal! Isso, e aí ele fez um preço fixo com os taxistas. Então vem um taxista te entregar a comida, né? Então, quer dizer, tem gente que está lucrando mais, mesmo em se tratando de relação de consumo, tem gente que está lucrando mais, né? Então, e tivemos também o artigo 8º dessa lei, né? Deixa eu fazer essa pergunta do delivery. Antes de você falar dele. Quer dizer, eu anotei aqui justamente. Por isso que é bom, gente, estar aqui com quem participou da lei. Eu lembro, Flávio, no outro dia, eu fui para um evento na OAB lá do pessoal de Fortaleza, né? E aí o Thiago Fujita, que é o presidente da Comissão de Direito do Consumidor lá, ele foi, e era eu e o professor Filomeno. Uhum. E aí eu pude jantar com o professor Filomeno, uma pessoa muito querida, né? Sim, grande jurista, grande pessoa. Nossa! E é um daqueles que participou da criação do código. Então é muito legal sentar do lado do professor Filomeno e falar assim, professor, por que escolheram 7 dias? Por que não botaram 14 no direito de arrependimento? Aí, Renato, ele chama de Porto. Porto, é o seguinte, aí ele conta toda a história. A gente vai conhecendo a norma por quem criou. E quando a gente fala da Lei 14.010, se você teve aí no time, eu estou me sentindo falando com o Filomeno, que eu falava do direito do consumidor, você, Flávio, é o cara que teve aí na criação da norma. O artigo 8º, ele prevê, quer dizer, a paralisação do direito de arrependimento, né, para o serviço de delivery nesse período de pandemia. Explica o porquê daí, porque eu já escutei algumas críticas em relação a isso. Eu queria entender por que só o delivery e o que se buscou preservar em realidade. Vamos lá. Inicialmente, na proposta original, afastava a aplicação dos 7 dias do 49 para do CDC por qualquer entrega por delivery, né? Aí depois foram feitas várias propostas, né? Inclusive, a gente debateu isso no grupo do Brasil Com. Isso foi feita uma proposta pelo professor Pfeiffer, junto ao professor Otávio Luiz Rodrigues, que coordenava os trabalhos. O professor Mário Delgado também fez uma proposta pela senadora Soraya, e essa proposta também acabou sendo acatada, e houve uma restrição somente para medicamentos e para bens perecíveis, né? Então, só se aplica para essas hipóteses. Eu também fiz uma proposta junto com o professor Simão e o professor Bonazar, de que não está escrito ali, seria bom que constasse, né, que a norma não se aplicaria em caso de vício do produto ou do serviço. Você entendeu que é implícito, né, que vício do produto ou do serviço é possível alegar, né, até porque o arrependimento tem diferença em relação ao vício. Agora, contando uma curiosidade, o que motivou a mudança, essas curiosidades da lei são interessantes, né? É isso que eu quero saber, é isso aí. Agora, o que motivou essa mudança? A senadora Simone Tebet, que foi a relatora no Senado, ela destacou lá e pegou um exemplo de entrega de vestido, né?
e que nessas vendas de vestido é comum as mulheres, roupas femininas, vestidos, roupas femininas, é muito comum as mulheres se arrependerem quando fazem essas compras. E ela sinalizou isso. Não, a gente não pode generalizar, e deu esse exemplo, né, quando estava sendo debatido no Senado. Né, isso é contado pelos juristas que estavam lá, atuando diretamente, e aí a norma foi alterada por conta deste que é um excelente exemplo. Né, compra de roupas femininas, que é comum, inclusive, deixar a mala com as roupas, então vem o sistema de delivery, deixa a mala, a pessoa vai lá, escolhe as roupas, aí fica com algumas, devolve a mala, e que é comum arrependimento. Né? Então, acabou o dispositivo sendo alterado por conta desse exemplo, que é um excelente exemplo, analisando aí a importância do costume, da regra de tráfego, também mesmo em relação de consumo, como é importante a gente também observar, e acho que a norma é boa. Eu não tenho críticas em relação a esse dispositivo. Aliás, a lei como um todo, eu acho a lei muito boa. No final, foi vetado o dispositivo que era a emenda do Uber, né, que mudava lá a participação, chamada emenda Uber, né, dos aplicativos, e o artigo do condomínio, realmente o veto não foi retomado. Mas no final, ficou realmente um mini código privado em tempos pandêmicos. Me diz uma coisa, Flávio, agora, nossa, papo bom, vai embora, né? Eu queria ouvir a tua posição sobre uma figura, quem sustenta isso aqui no Rio foi até tese de doutorado dele, que é o professor Fábio Schwartz, né, defensor público, e ele falou na tese do doutorado sobre a figura do fornecedor fiduciário, né? E aí ele dá o exemplo, nós fizemos uma live aqui algumas semanas atrás, e aliás, eu fui em todas as figuras dos fornecedores, né? Eu trouxe o Leonardo Bessa, e aí ele falou do fornecedor por equiparação e do fornecedor aparente, depois veio o Fábio, e aí ele falou desse fornecedor fiduciário. Eu perguntei o que é o fornecedor fiduciário, quando é que se aplica, e aí que vem a pergunta, porque existe uma discussão sobre esse tema. Quer dizer, quando eu contrato o Uber, né, já que você trouxe o Uber aí, eu acredito no Uber, eu nem conheço quem é o taxista. E aí o Fábio diz que pela fidúcia, pela confiança depositada, porque todas as vezes que você tenta responsabilizar o Uber, você tenta responsabilizar o Airbnb, a economia compartilhada de uma forma geral, eles tentam se esquivar de responsabilidade ao argumento de que são meros intermediários. E o Fábio vem dizendo, não, eu não concordo, porque como eu confiei, princípio da confiança, teoria da aparência, naquela marca, você deve responder e depois deve regredir contra aquele prestador, mas eu já ouvi muita gente boa falando ao contrário, falando, não, olha, deveria até existir a criação de uma norma própria para regular a questão da economia compartilhada. Qual é o teu pensamento em relação a isso? Nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, nós aplicamos o Código Civil, ou então nós teríamos que criar uma norma para regular esse tipo de relação? Eu concordo com o professor Fábio, e acho que deve-se aplicar o CDC. E, infelizmente, nos últimos tempos, os aplicativos e a tecnologia estão sendo utilizados para afastar a tutela de direitos, não é só no direito do consumidor, no direito do trabalho também, né? E o argumento econômico vencendo o argumento jurídico. Isso é marca dos nossos tempos, né? Início de século, a história se repete, então temos teses individualistas, né? Temos pandemia, como aconteceu no início do século passado, temos quebra econômica gravíssima, como já deve acontecer de novo, e eu espero que a partir daí a história não se repita, porque se a gente repetir tudo o que aconteceu no início do século, nós teremos teremos uma realidade daqui para frente duríssima. Eu lamento tudo isso que tem acontecido, né? No ano passado nós tivemos uma tentativa de atentado contra o direito privado em sentido geral, que foi a medida provisória 881, que na conversão em lei até pretendia alterar dispositivos do CDC, mas aí houve uma atuação em separado, né, de consumeristas, de civilistas, e a lei da liberdade econômica acabou sendo um trabalho
em conjunto, né? Até pegando a MP 881, que tinha coisa boa também, e veio a lei da liberdade econômica, uma lei equilibrada, no meu sentir, e que se aplica, sobretudo, para as relações civis e empresariais paritárias, não altera nada o Código de Defesa do Consumidor e o direito do consumidor, né? Mas, em suma, é isso, eu concordo com o Fábio, e o direito do consumidor que a gente aprendeu, né, não só pela questão da confiança, até da aparência, mas também pela ideia de risco-proveito, né? Se eu tenho uma atividade lucrativa que me dá lucro, eu também tenho que assumir os riscos dessa minha atividade lucrativa, né? Então, por conta disso, eu concordo totalmente com ele. Infelizmente, a gente não consegue segurar os ímpetos coletivos, a gente vive uma era de individualismos, de egoísmos, né? Não temos mais aquela ideia de senso coletivo que a gente tinha até pouco tempo atrás, e a humanidade já está pagando caro por isso, e vai continuar pagando, né? O que a gente pode fazer é lamentar, tentar melhorar, tentar ajudar em alguma coisa, mas, na essência, infelizmente, Renato, a gente está caminhando para a mesma realidade do início do século XX, a história se repete. Pois é, eu concordo contigo, concordo com o Fábio, para mim é uma relação de consumo clássica, até porque o contra-argumento, a todo momento, tem se baseado no aspecto econômico. Ah, não, porque a gente não pode vedar a criação, o surgimento dessa nova tecnologia e tudo mais. E aí eu acho até interessante, né? No outro dia eu estava fazendo uma live falando sobre a teoria do risco do desenvolvimento, né? E aí o STJ está acenando justamente na questão da informação, né? Porque nessa decisão do jogo compulsivo, num dos últimos informativos, salvo engano, foi o 678, acho que foi o 678, não é isso? Que falava daquele determinado medicamento que provocou um quadro de compulsões e aquela pessoa teve a compulsão por jogo, né, ativada, e o STJ pontuou. Eu achei sensacional essa decisão. Falei, peraí, e a informação? Né, constava uma informação, a base de tudo está na informação. Então, o risco do desenvolvimento não é a qualquer custo, né? É lógico que a gente não quer travar o avanço tecnológico, mas a gente não pode confundir o avanço tecnológico com a criação de um produto ou de um serviço que intrinsecamente é perigoso e que o fornecedor sabe do perigo e que omite esse risco. Ninguém fala oi? Sim, só que o avanço tecnológico ele tem uma faceta maldita também. Não sei se você deve ter visto, eu já sabia de algumas coisas ali, inclusive vi com meu filho de 10 anos, que é aficionado por tecnologia, o dilema das redes, né? Como as redes sociais estão aprofundando a visão polarizada, não é só no Brasil, no mundo inteiro, o mundo está polarizado, e como a informação mentirosa chega, as pessoas acreditam. As pessoas até não... vejam só, as pessoas hoje, elas acreditam numa foto que recebe pelo WhatsApp, mais do que aquilo que é mais aprofundado. Eu vou dizer, Renato, depois que eu vi esse documentário, por uma semana, eu tô em Instagram há pouco tempo, tô há 2 anos e pouco, por uma semana eu pensei seriamente de pura e simplesmente excluir o meu Instagram, que tem 256 mil pessoas. Pensei. Eita, Flávio. Pensei muitas vezes depois que vi. Eu acredito, eu não acredito em tudo que eu vejo, e quando vejo uma coisa, eu também não acredito em todas as informações que estão ali. Mas eu já pensava que era assim, mas eu não pensava que era tão grave, né? Então, a tecnologia, ela tem a sua face boa, mas ela tem também a sua face perversa. Desculpa eu ter até te interrompido. Aí você falou, a gente também não pode negar a tecnologia. A humanidade vai chegar num ponto que ela vai ter que fazer negações. Em alguns momentos, é verdade, concordo contigo. Ela vai ter que fazer negações. Para você não imaginar que você está sozinho nessa, o Facebook teve uma queda de 400% no número de usuários. Talvez por conta do documentário. Por causa do documentário. Então, que é o pior, né? Pelo que aparece ali. 4% daqueles que normalmente ativavam. É isso que eu estou... você tinha uma margem mensal de ativações, você teve uma grande redução em comparação com períodos anteriores, e o número de desistências tem sido realmente recorde.
justamente por causa disso, né? Essa informação eu não sabia, eu não tinha acompanhado que o impacto tinha sido tão grande. Muito grande, muito grande. Então, é realmente muito interessante. E sabe o que me incomodou também? É que os juristas em geral e os privatistas que trabalham muito com experiência, né? O direito privado é um direito de experiência, e não que seja melhor que os outros, não é, mas é o mais experimentado. Eu digo direito civil, o direito consumidor é mais novo, mas ele vem do direito civil. A gente tem, por resolver problemas das pessoas e por ter, muitas vezes, que encontrar soluções de meio termo, quando essas soluções são possíveis, a gente tem uma visão mais centrista, digamos assim. Nem tanto cá, nem tanto lá. Né? Então, às vezes, a gente percebe que nós, da área jurídica, do direito privado, a gente é criticado tanto por quem está numa pluralidade extrema de um lado, quanto quem está pelo outro. Quer dizer, a gente é criticado por todo mundo. Então, termina esse documentário, a gente tem a impressão assim, bom, a gente está em extinção. Qual é o meu lugar aqui, né? Pois é, porque os civilistas, eles existem, os privatistas existem na Terra há mais de 2000 anos, né? E com essas soluções intermediárias, né? E esse documentário mostra que as soluções intermediárias, por conta das tecnologias, de preguiça, uma série de fatores, as pessoas são induzidas pela tecnologia, pela inteligência artificial, né? Então, a gente percebe que a gente cada vez mais, né, os aplicadores do direito em geral também, né? A gente vai ficando numa posição complicada. Não sei se você teve essa impressão também. Sim, onde é que fica a autonomia privada, né? Sim. Eu tive uma grande felicidade, sabe, Flávio? Eu trabalhei muitos anos, 20 anos, eu fui professor da Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio. Sim, sim. E como eu moro aqui na Barra da Tijuca... gente, deixa eu só fazer uma fofoca aqui antes de seguir. Professor Flávio Tartucci é paulista, mas é carioca como poucos. Eu não sou paulista, aí que tá a falha, eu sou mineiro. Tu é mineiro? Eu vim para São Paulo para fazer faculdade, mas eu sou de Passos, sul de Minas. Porque como você fez a USP, eu imaginava que você era daí de São Paulo. Então você é de Passos, migrou para São Paulo, mas tem alma de carioca, porque você tem casa aqui do lado da mina, tem um apartamento aqui. Sim. Minha esposa é carioca e o meu filho, o Enzo, também. Nasceu no São José. Olha aí que maravilha. O Vácuo do Cristo. Bom, então... inclusive, nós temos um conhecido amigo que fala que é de Ipanema, e eu descobri que ele é de Curitiba. Depois eu conto para você. O famoso ipanemense, que com aquele sotaque de Ipanema, mas ele nasceu lá no Batel, eu descobri. Um civilista bem conhecido, é que eu não posso contar aqui, está muito aberto. Depois eu te conto. Tá bom. Um dia eu convido ele para vir bater um papo aqui, aí eu falo, quer dizer que você é de Ipanema mesmo? Você é de Ipanema? Porque tem uma história aí que você é do Batel, lá em Curitiba. Pois é, rapaz. Bom, então eu dei aula há muito tempo na Estácio, né? E toda terça-feira de manhã existiam 2 turmas, né? Uma de 7 e pouco da manhã até as 9 e pouco, e depois de 9 e pouco até as 11. E os 2 professores eram eu e o professor Sérgio Cavalieri Filho. O Sérgio Cavalieri Filho dava uma aula de direito do consumidor e eu dava uma de responsabilidade civil, e depois a gente trocava. Eu dava responsabilidade civil e ele dava direito do consumidor. E durante alguns anos, eu tive a possibilidade de almoçar com ele, né, toda terça-feira, porque aí terminava e ele brincava e falava assim para mim, Porto, pode deixar que aqui eu pago, né? Esse almoço aqui, quando a gente for para um lugar maior, aí você paga. Eu falei, tá. E aí eu bebi água da fonte, eu ficava lá com ele. E já há anos atrás, as pessoas falavam lá, assinou o contrato porque quis. E aí ele respondia, e o que é o querer? Sim. Então, quando eu tenho diante de mim, diante dos nossos olhos, um paradigma das redes, quando alguém fala, mas entrou no Facebook porque quis, entrou no Instagram porque quis, e o que é o querer? Né? Aderiu àquele contrato porque quis. Realmente, autonomia privada, a gente vai estar conversando de uma forma mais profunda. Você falou de uma coisa interessante, Flávio, que eu queria te ouvir também. Você falou da corrente finalista aprofundada, né?
Tem gente que chama teoria finalista mitigada, já escutei como corrente teleológica, e já ouvi gente falando de corrente do STJ. Então tá beleza, né? O que importa é o que ela quer dizer, que vai admitir que em hipóteses pontuais, destinatários tão somente fáticos possam se valer do CDC. Eu tenho visto, por exemplo, a ministra Nancy Andrighi. Bom, deixa eu voltar, porque tem alunos de todos os períodos aí, só para construir. Como a vulnerabilidade é uma característica maior do consumidor, em algumas situações de vulnerabilidade, em que alguém que compra para revender, ele está sendo subjugado em relação ao grande fornecedor, e aí eu dou exemplo da costureira em relação ao fabricante da máquina de costura, o caminhoneiro em relação ao fabricante do veículo, o taxista, o motorista do Uber, na hora que bate um motor, na hora que tem um problema técnico. E, em nome da vulnerabilidade, surge essa corrente, né? Uma teoria aprofundada, dizendo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, embora esse consumidor não seja, aliás, ele nem seja consumidor, porque ele não é o destinatário fático e econômico do bem. Só que eu imagino que se o critério para a adoção da corrente finalista mitigada é a vulnerabilidade, e a vulnerabilidade ela possui várias vertentes, que pode ser pela ordem técnica, econômica e por aí vai, eu entendo que qualquer espécie de vulnerabilidade daria aso à aplicação da teoria finalista. Eu tenho visto em alguns votos da ministra Nancy Andrighi algo semelhante, mas tenho notado que a grande maioria tem vergado pela vulnerabilidade econômica para a adoção da teoria finalista mitigada. O que você imagina? Você imagina que poderia ser qualquer espécie de vulnerabilidade ou não? Então, somente a vulnerabilidade econômica, realmente? Muito bem, essa é uma boa questão. Eu prefiro não falar em vulnerabilidade, eu falo hipossuficiência. Porque é a questão da prova. A vulnerabilidade encerra a presunção absoluta, a hipossuficiência precisa de prova. Ou até se presume, dependendo do tipo negocial que se tem, né? Ela pode ser presumida também, relativamente, né, hipossuficiência. Vulnerabilidade encerra a presunção absoluta. Mas eu prefiro falar hipossuficiência. Eu acho que ela pode ser mais do que econômica, né? Ela pode ser informacional, técnica, e notadamente em se tratando de pessoa jurídica, né? Eu acredito que ela possa, sim, ser informacional, mas tenho percebido realmente no STJ uma limitação aí mais à hipossuficiência ou vulnerabilidade econômica. Acho que é uma teoria que também está em xeque no Congresso Nacional, na conversão da MP 881 para a lei, quase colocaram um dispositivo, né, afastando a teoria finalista aprofundada, dizendo que o CDC não se aplica em havendo empresário, não se aplica em nenhuma hipótese, e acabou não vingando, né, mas uma proposta que ganha força, tanto que agora foi aprovado esse dispositivo na lei do RJET, né, nesse sentido. Então, não é só uma tese que se vê entre os comercialistas, é uma tese também que se vê entre os civilistas, né? De qualquer maneira, eu vou dizer uma coisa, pelo panorama legislativo hoje, isso também é uma questão de diálogo das fontes. Antes havia muita diferença de aplicar o CDC ou não. Hoje, o próprio sistema privado fora do CDC tem muitos mecanismos que já tínhamos no CDC. A base principiológica do Código Civil é muito próxima, e a grande vantagem, né, que seria o grande plus, né, super trunfo, digamos assim, da relação de consumo, que era a inversão do ônus da prova, está no Código de Processo Civil de 2015, a carga dinâmica da prova, que até pode ser mais facilitada do que a inversão do CDC. Qualquer pessoa que tem uma dificuldade probatória pode pedir a inversão, né? Sabe que eu tenho debatido muito, porque eu agora coordeno um programa de mestrado, o programa de mestrado da faculdade que eu já atuava, né, da Escola Paulista de Direito. Desde o começo desse ano, eu saí lá da FADISP e fui para a IPD, e a nossa linha de pesquisa é sobre extrajudicialização. E eu tenho, desde o começo do ano, analisado muito a questão da arbitragem em matéria de consumo, né, que eu particularmente acho que isso tem relação com o tema. Se for uma pessoa jurídica consumidora, né, ela poderia ir para a arbitragem, né, se tratando de uma empresa, por exemplo, uma empresa que comprou um jatinho
para levar e buscar os diretores. Ela quer usar a arbitragem, ela toma a iniciativa da arbitragem. Eu não vejo aí maiores problemas. Esse é um outro tema também que acaba esbarrando nesse debate de vulnerabilidade, de hipossuficiência, de aplicar o CDC ou não, porque o CDC veda a arbitragem compulsória, né? E aí tem aquele debate. E se for iniciativa do consumidor? Ou se ele concordar com a arbitragem, em se tratando de pessoa jurídica? Né? Expressamente, é verdade. Ele quer uma pessoa jurídica, uma grande empresa que está numa relação de consumo, que pode ser relação de consumo até pela teoria finalista, não uma grande empresa, pode ser uma empresa de menor porte, né? Um empresário, uma empresa pequena que comprou um carro, comprou um jatinho, né? Comprou um barco, sei lá. Então, não pode ir para arbitragem, ela quer ir para arbitragem, acho que a arbitragem é mais vantajosa, que é pagar a arbitragem. Eu acho que, em se tratando de pessoa jurídica, seria possível. Né? Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Flávio. Que isso aí permeia com certeza você que tem uma atividade. Quem manda um abraço aqui, professor Paulo Maximilian, também do Brasil. Um abraço aí, Paulo. Grande professor de Direito do Consumidor e o aspecto contratual, ele domina, professor lá da Escola da Magistratura do Rio. Grande abraço, Paulo. O Vasco tá feia a coisa pro teu lado, hein, Paulo? Desculpa aí. Mas vamos lá, segue. Você falou uma coisa muito interessante, Flávio, que é a questão das mensalidades escolares. Sim. E eu andei, cara, fazendo algumas críticas aí. Tem uma lei estadual ainda aí? Tem várias leis estaduais. Tem aqui, tem, acho que no Espírito Santo, tem lá no Maranhão, tem algumas coisas assim, que foram surgindo as leis e dizendo que tem que ter uma redução de 30%. Eu não achei legal, não, porque eu fiquei pensando assim, por que não 50%? Por que não 10%? Eu te respondo, porque a lei adotou 30% na moratória legal do CPC, no artigo 916. Uhum. E aí, eu queria te ouvir. A lei adotou esse parâmetro. A moratória legal da execução é 30% e parcela o restante em 6 meses. Está na lei. E eu vou dizer uma coisa. Quando veio essa lei que eu comentei, o RJET, tinha uma proposta de revisão dos contratos de locação favoravelmente ao locatário, propondo aí o locatário que a dificuldade da lei, né, de conseguir emplacar. O locatário que provasse uma dificuldade por conta da pandemia poderia pedir uma revisão em 50%, que foi o que foi elaborado inicialmente pela primeira comissão de juristas, liderada pelo professor Otávio Luiz, o Rodrigo Xavier Leonardo, PTF, a Rudalvin e vários outros. E aí o professor Zé Fernando Simão, o professor Maurício Bunazar, a gente propôs um texto substitutivo para aplicar a moratória legal do 916, 30%, que é o parâmetro que foi adotado para execução. Agora, você perguntar por que foi adotado lá, eu também não sei. Eu acho que 30%, existe uma tradição dos 30%. Em alimentos, 30%, naquela história da indenização por lucro cessante por alimentos indenizatórios, 2/3 e 1/3. Existe uma lógica aí, prática de 30%. Bom, e aí a gente fez a proposta, colocamos uma regra que, se o locador provasse também dificuldade, não seria revisto o contrato, e a gente não conseguiu. Não conseguimos no Senado. Na Câmara dos Deputados, a gente nem houve a menor probabilidade. Estou pegando o exemplo da locação, né? Mas ali não foi o problema do percentual, foi o problema porque a gente percebeu que existe um grupo que é a escola da defesa dos locadores. No Brasil é fortíssima. Os locadores também são tidos como vulneráveis no Brasil, eles merecem uma proteção. E é interessante porque a gente trabalha muito com experiência europeia. Na Europa, o locador é quase um usurário, porque o imóvel a moradia é algo tão sagrado que não se pode viver de moradia alheia, né? Mas aqui nós temos uma cultura diferente, uma formação diferente. Foi uma experiência interessante, né? Eu publiquei o texto que a gente propunha essa norma no Jus Brasil, não tem Facebook, mas eu gosto de dizer que o Jus Brasil é o Facebook do direito, né? Porque aí o pessoal tem robô, tem fake, o pessoal desce pesado. E eu, quando é assim, eu sei que vai ser polêmico, eu já fico na espreita, porque eu reporto quando tem agressão. Dependendo da agressão, o senhor e a senhora ou o robô vai ser notificado,
vai tomar uma ação de danos morais. Eu não tive isso ainda, mas eu tomo medidas, né? Eu tenho tolerância zero com esse tipo de agressão, né? De agredir pessoalmente, é tolerância zero. Se eu achar que excedeu, que houve abuso, a história, a gente sabe que a liberdade de expressão ela tem limites, né? Inclusive no discurso do ódio, né? Aí o senhor e a senhora que agrediu vai ter que entrar em juízo, pagar advogado, né? Mas eu fiquei impressionado com a agressão e como as pessoas defendem os locadores, assim, partem para agressões pessoais, né? Mas voltando, os 30%, eu acho que ele tem todo um histórico. Tá no CPC, é a história dos alimentos, 1/3, lembra? Tem que pagar 1/3 dos ganhos, né? Talvez venha dessa experiência. Entendi. Eu penso que deveria ser feita uma análise caso a caso, sei que dá mais trabalho, né? E sei todas as críticas que tem em relação a isso, mas... Vamos lá, Renato. Problema do tal do caso a caso. Nós avisamos isso. Se vem uma lei, e eu acho que a lei deveria ser federal, eu acho que existe um problema aí de competência em lei estadual. A gente sabe que no Supremo tem aquela questão matéria de consumo, de legitimidade concorrente, mas tem julgados em vários sentidos, né? A lei federal que traz um parâmetro, e seria o caso da lei de locação, ela acalma o mercado e o meio social. Então, o parâmetro é 30%. Entendi. A gente vai ter que negociar nos 30% como parâmetro. Qualquer negociação, as partes sabem... Isso seria uma base. Isso, aonde você pode chegar, qual é o limite da negociação. Entendi, gostei. Não veio a lei em relação à locação. O que aconteceu? Judicialização. E julgados em todos os sentidos, 50, 30, 20, não rever. Não dando. Vários não dando. Não dando. Tá, então, agora, assim, a vantagem da lei é acalmar, né? Agora, eu entendo, né? Eu ouço muitos colegas, advogados, que atuam no mercado, e não, é bom, é caso a caso. Né? Porque o caso a caso é bom, realmente. Deixa eu te falar uma coisa. Para atuação concreta, é boa, né? Essa solução do caso a caso. Chegou um caso interessante aqui, Wagner. Como se fala em italiano, capisce, entendeu? Tem um comentário que foi legal aqui, quando você falou de tolerância zero, aí o Flávio colocou aqui, mas o Tartucci é faixa preta, rapaz, ninguém agride esse cara. Ô, Paulo, isso não adianta não, Paulo. E eu já sou faixa preta meio aposentado, isso não adianta nada. Isso. Bom, vamos lá. Robô e inteligência artificial, hoje é o que a gente mais vê, né? Especialmente robô, e com os argumentos, é difícil até... Chega no momento de uma discussão que é difícil discutir, porque eu, por exemplo, eu tenho uma opção que é uma opção de debater direito privado. Não debater política, ninguém sabe a minha predileção política, eu coloco lá no voto. Eu tenho essas comunidades para debater direito privado, que é o que eu conheço, né? E eu, por exemplo, não fico comentando em rede social sobre decisões de outras áreas. Direito penal ou decisão política, que legitimidade eu tenho para debater esses temas? Nenhuma. E colocar na rede social. Duvido que alguém que me segue quer ouvir minha opinião sobre direito penal, de quem foi preso, prisão em segunda instância. Eu não conheço esses temas, né? E eu tenho visto, infelizmente, que isso que eu tenho feito, as pessoas não fazem, é palpiteiro de tudo. E aí vai perdendo a credibilidade. E mais do que isso, vocês que são da área jurídica, houve uma diminuição disso. Mas eu tenho visto pessoas da nossa área querendo destruir as instituições, destruir o Estado Democrático de Direito, discutir o diálogo, que, aliás, é o tema da nossa exposição, destruir o debate. Aí é o fim. Aí realmente, Paulo, a gente tem que procurar um plano B. Eu vou dar aula de karatê, porque o direito não funciona, né? Então, infelizmente, eu tenho visto muito tiro no pé, assim, sucessivo, tiro no pé. Pessoas da área jurídica dando tiros sucessivos no pé. E isso tem me incomodado bastante, Renato. Bom, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Eu queria, como aqui a gente tem um público muito grande de advogados e muita gente que está começando na profissão agora, quer dizer, o direito do consumidor, ele se apresenta como um acesso para o advogado, né? O advogado está começando primeiro agora. Contato, né? O primeiro... todo mundo tem aí um telefone que foi difícil de cancelar, todo mundo tem aí um problema
com a operadora de TV digital, e aí começa ali a caminhar. Dentro de tudo isso que a gente ponderou hoje, você teria algumas dicas assim, de áreas dentro do direito do consumidor que estão em expansão, e que o estudioso do direito do consumidor poderia se aprofundar? Olha, sem dúvida alguma, o direito do consumidor, ele é a porta, como você destacou, é a porta de entrada para muita gente atuar no âmbito do direito privado, né? Falar a minha realidade, né? Não vejo que do Rio seja muito diferente. Mas São Paulo, o estado de São Paulo, é um estado privatista. Acho que mais privatista aí do que o Rio. A gente vive muito mais da atividade privada do que a atividade pública, não só a capital, como o interior. Então, o mercado de direito privado é imenso. Imenso. Aqui para o nosso estado é imenso, né? Então, e acaba sendo a porta de entrada do direito do consumidor. Eu vejo essa área de tecnologias, área de contratos, de plano de saúde, que tem muito desrespeito. As empresas de plano de saúde desrespeitam muito os direitos do consumidor, e o advogado tem um papel fundamental de instrumentalizar a justiça e corrigir essas imperfeições, né? Eu vejo essas áreas muito boas. O que eu fico um pouco triste é que eu vejo que também muita gente não quer atuar em direito do consumidor, já quer ir para o direito empresarial, né, atuar em grandes demandas. As coisas não funcionam assim, né? A vida no direito, ela é uma vida inicialmente espartana, depois que ela vai ser uma vida ateniense, uma vida de muito sofrimento do começo, né? Eu tenho visto as gerações mais novas que já querem entrar no direito, é uma vida ateniense, né? Sou parecerista, consultor, com 1-2 anos de mercado, tem que ralar muito sapato, até o sapato furar, né? E fazer juizado especial, aprender, né? Isso aí, é um processo que tem que estar de olho. Montar documento, montar inicial, né? Ô Flávio, tu se lembra quando a gente ia como estagiário, ou então no começo da profissão, e não tinha negócio de computador, tinha que tirar boleto no fórum, né? Sim, e aí você ia com o boleto e procurar quem é o João, que é o escrevente que estava com o teu processo. Aí a primeira vez que eu escutei, não se lembra disso, Flávio? Cadê o processo? Aí o cara falou, tá na costura. Eu fiquei imaginando... Mas aqui não usa esse termo, né? Aqui usa tá autuando. Tá autuando? Aqui e o CLS, é CLS também, tá CLS, concluso. Concluso. Quando eu escutei tá na costura, eu falei, ué, como assim? É costura mesmo, né? Tinha aquela agulha comprida, né? E eles iam costurando com um barbante, com alguma coisa assim. Eu tive essa vida de estagiário depois de formado mais uns 5 anos. É mesmo? Aliás, eu gosto de dizer isso sempre, Renato. Eu não pensava em ser nada do que eu sou hoje. Professor, ter livro, coordenar curso de especialização, coordenar mestrado, dar parecer, que hoje eu cheguei num ponto que eu contencioso, eu escolho as minhas ações. Escolho poucas, né? Eu tenho atuado em arbitragem, tenho atuado em pareceres, não dou parecer contra o consumidor, eu atuo sobretudo em pareceres por uma questão legal. De doutrina, né? Legal. Eu atuo, sobretudo, em pareceres, por exemplo, seguro, só seguro empresarial. E as coisas vão acontecendo assim, eu gosto sempre de contar essa história, né? Eu fiz meu doutorado sobre risco concorrente. Aí o meio das empresas, sei lá, me identificaram como um estudioso do risco. E aí eu comecei a atuar com pareceres, eu parei de advogar e realmente falei, bom, quando eu voltar, eu vou voltar com pareceres, né? E aí agora, mais recentemente, eu voltei para advocacia, né? Sobretudo em sucessões, que é uma matéria que eu estou fazendo pós-doutorado, é uma matéria que eu tenho me especializado. E aí eu comecei a escrever sobre risco, né, sobre fazer parecer sobre risco, e acabei me especializando em riscos de grandes estruturas. Risco de barragem, seguro operacional, não é minha área, né? Um dia desse eu conversei com a professora Angélica, e a Carline, essa sim, uma das maiores especialistas de seguro, falou, nossa, como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, então, a vida me ensinou. Eu fui estudar essas questões, né? Ela falou, não, eu falei, e a cláusula all risks? Ela falou, pô, de onde você sabe isso? Eu falei, sei, eu tenho fontes inglesas, eu consegui, tenho fontes inglesas sobre isso, né? Vai sair até um artigo meu agora sobre seguro operacional. Então, assim, a gente tem que estar preparado, como a gente fala lá em Minas, é isso que eu falo para os jovens, quando o cavalo vai passar selado várias vezes na sua frente, e você tem que estar preparado.
tem que estudar, né? Eu gosto sempre de mostrar, isso aqui é minha casa, é livro de ponta a ponta, tem uma almofada lá no fundo, mas é só direito privado, isso aqui é minha casa, isso aqui não é meu escritório, eu ainda tenho um escritório, né? Então, assim, a gente tem que estudar. Eu falei semana passada isso no evento de uma faculdade, parar de ficar muito tempo nisso aqui, Netflix, ficar vendo série, perder tempo com isso, e colocar mais a testa no texto, estudar mais, né? Desde os contemporâneos até os clássicos, ler, estudar, isso que é importante. Semana passada, Renato, eu não sei se você viu, eu fiz uma postagem de 2 livros clássicos do Ernesto Skip Volpe, né, pessoal comentando. Então é isso, livros são investimentos, nós temos que investir nisso. Não, eu acho muito interessante. E agora, já que você falou de livros, vamos lá. Nós temos... Primeiro, eu quero te agradecer que eu recebi da editora a tua coleção completa de Direito Civil. E eu queria mostrar para o pessoal que está presente aqui na live as obras que eu indico lá no treinamento como conteúdo básico. E está lá. Esse aqui, ó, é o livrinho que eu estou indicando no treinamento, super manual de direito do consumidor. Não é só porque, Flávio, além de tudo, a gente tem esse laço de amizade, mas realmente uma grande obra. E você, Flávio, você consegue falar sobre temas muito complexos de uma forma palatável, sabe? Você consegue construir um raciocínio de uma forma bem legal. E aí eu indico também o Manual de Responsabilidade Civil e o Manual de Direito Civil. E aí está todo mundo feliz ali. Pô, que legal! E eu achei interessante você fazendo uma ponderação de que, vamos lá, você tem 250 mil seguidores no Instagram, eu tenho 60 e poucos mil seguidores. 256. Para ser bem fiel, né? Porra, eu estou refletindo algumas coisas interessantes. Quando a pessoa te acompanha no Instagram, às vezes ela vê o resultado final e esquece de todo o processo. Esquece de todos esses livros que você teve que ler aí atrás. Quando vê, de repente, você em uma relação, às vezes até mesmo social, e fala, pô, mas Flávio já chegou. E aí? E o processo? As pessoas estão esquecendo do processo, né? Isso a Globo não mostra, né? Essa parte de testa e texto, né? Então, sim. Deixa eu te pedir aqui, que a gente já está aí quase 1 hora de bate-papo, piscou o olho, papo bom é assim. Eu queria que você deixasse um recado final para o pessoal que está participando dessa live, um conselho, uma indicação de livros também, como uma palavra final para o pessoal que está presente. Tem uma pessoa que está dizendo aqui que ama o professor Flávio Tartucci, só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, as pessoas não sabem muitas vezes dos tombos, né, que a gente leva, né? No meu mestrado, eu tive pedra nos rins. No meu doutorado, eu tive síndrome do pânico. Esse manual de direito civil, quando eu escrevi, num momento muito complicado, que foi quando eu defendi o doutorado, eu quase morri. Fui internado sucessivamente porque eu estava maluco escrevendo esse livro, né? E, historicamente, isso aconteceu com outros civilistas. Não sei se você sabe disso, né? O Código 16 era chamado de Código Maldito, porque todo mundo que tentava elaborar ficava doente ou morria. Cara, eu não sabia disso, não. Inclusive, o Mário Delgado relata isso. Inclusive, o Clóvis Bevilacqua também, ele relata que foi uma tarefa muito difícil para ele. Claro que não se compara, né? Mas é um caminho longo de estudar direito civil. Direito, como um todo, é uma matéria de persistência, de insistência. Quanto mais experiência você tem com o direito, melhor, né? Tipo, você persistir. Eu tenho aqui na minha casa uma plaquinha que diz assim: eu não estou envelhecendo, eu estou me tornando um clássico, né? Então, a gente tem que estudar, continuar estudando e não parar de estudar. Eu digo isso, não existe, você não pode ter um autor de estimação. Você tem que ter todos os autores. Eu tenho todos aqui, todos, mais antigos. Eu estava mostrando aqui, tem o Lacerda de Almeida, aqui é Caio Mário, a coleção do Tepedino, o Cristiano e o Nelson, o Pablo Pamplona, Caio Mário de novo, tem vários clássicos espalhados, e isso aqui é a minha cabeceira.
Isso aqui é minha cabeceira. Fora o que eu tenho no escritório, né? Então, assim, o que vai te diferenciar dos demais é a sua obstinação pelo direito. É verdade. Eu vou usar isso, Renato. As pessoas, os meus amigos, dizem que eu sou obstinado. Eu sou obstinado por direito. E quando eu atendo advogado, por exemplo, eu vou dar um parecer, né? Aí eu já tenho um diferencial que eu monto um grupo com os advogados. O que é isso? Sim, para a gente debater o caso. Aí eu monto o grupo do advogado, às vezes é domingo à tarde ou sábado à tarde, e aí esse ponto aqui, os caras, pô, não deixa a gente nem descansar. Nós é prazer, né, Flávio? Sim, porque eu fico pensando naquilo, qual dá a melhor solução, né? E eu acho que esse é um diferencial, você tentar encontrar um equilíbrio também com outras coisas, né? Porque isso é difícil às vezes também. Eu acho que esse é o maior defeito que às vezes eu tenho de não ter esse equilíbrio. E é uma questão de você ser obstinado, né? Eu acho que essa é uma característica importante e eu gosto muito de direito privado, gosto muito de direito civil, os livros que me chegam eu faço o máximo para ler, todos os livros que me chegam, vários autores novos me mandam livros, ontem eu recebi tá por aqui, Contratos Existenciais. Né? Eu sei, é do Bazan. Isso. É do Bazan, eu sei. Recebi ontem, tá separado aqui para ler, né? Então, assim... É do Procon, ele, e tem um trabalho muito bonito. Eu tive com ele batendo um papo aqui também. Realmente, uma boa... Esse aqui, ó. É um azul. Aqui, ó. Não, acho que não é esse, não. Não, é um mais novo. Ele tá por aqui. Bom, tá por aqui, eu preciso achar. Ele subiu ontem. Mas o tema é super interessante. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que é uma questão de insistência, de persistência, de ser obcecado. E mais que isso, o privatista, ele trabalha com problemas, né? Para tentar resolver os problemas das pessoas. É para isso que nós, privatistas, estamos aqui na Terra, né? E eu participei, só para encerrar, de um evento com o professor Otávio, né, que foi o nosso líder na Lei 14.010, e ele disse o seguinte, um evento no Conjur, e eu me emocionei, pelo momento que eu estava vivendo até, que ele dizia o seguinte, que nós juristas, nesse momento de crise, a gente não tem avental, a gente não tem aparelho médico, a gente não tem a ciência médica, então a gente tem que contribuir com a sociedade nessa profunda crise, a pior crise da nossa geração, de alguma forma. E que o nosso instrumento é a lei, é a caneta, e, portanto, a gente procurou, e ele dizia isso, né, que a gente tentou melhorar a sociedade. Eu sei que tem muitas críticas, né, especialmente aqueles que não participaram que não participam de uma lei específica, eles criticam já alguns, né, só por criticar, porque não foram convidados, ou não mandaram, ou ficaram inertes, não mandaram proposições, criticam. Mas foi a melhor coisa que nós, um grupo de civilistas, de privatistas, a gente procurou fazer, foi essa lei 14.010 de 2020, nesse momento de crise. Então é isso, a gente existe para ajudar a resolver os problemas das pessoas. Tá certo. Bom, Flávio, muito obrigado pela participação, mais uma vez honrado, o papo que era para ficar em 45 minutos, já está 1 hora e pouco, então é porque... Eu que fico honrado, eu sou seu fã, adoro a sua página, o seu jeito de comunicação, a sua forma de comunicar, né? Acho que você tem um talento enorme para docência, um baita de um professor nato, né? Tem gente que nasceu para ser professor, você nasceu para ser professor, sou seu fã, seu admirador, e para mim foi uma honra poder participar dessa live aqui com você no seu canal. Global ainda, né? Global, eu gosto muito das suas explicações, muito didático. Porque é muito difícil, né, Flávio, a gente conseguir caminhar numa linha que, sim, essa linha é muito tênue, de você conseguir falar das coisas do direito, porque o direito é muito complexo, né? Eu acho o máximo, quando eu vou no aeroporto, eu tenho os caras assim, entenda Kant em 30 minutos, sabe? Ou então, direito descomplicado. O direito, ele é complexo, mas conseguir falar de uma forma que a gente consiga compreender, eu fiz essa opção, sabe, Flávio?
Eu acho até que eu recomendo a tua obra, porque ela caminha por aí. Ela fala de coisas muito complexas, mas de uma forma que a pessoa possa ser compreendida. E aí tem o risco, né, de receber uma crítica, porque, tá raso demais, ou então, tá fundo demais. Se você aprofunda demais, ninguém te acompanha e você não... Eu fiz a opção de ser ouvido por um número expressivo de pessoas. E aí, só para deixar essa vírgula também, Flávio, você falou que às vezes não corresponde muito bem a agressões, né? Quando eu comecei lá na Globo News, né, no Jornal das Quatro com a Cristiane Pelage, na verdade eu fui indicado pelo Erson, né? Sim. O Erson falou, poxa, Renato, vai lá e tal. Aí eu fui falar, rapaz, sobre eu acho que uma espécie de seguro, alguma coisa assim, né? Rapaz, mandaram uma mensagem para lá, quase querendo me matar. Você, professor Renato, você é o responsável hoje por inúmeros empregos que estão sendo perdidos pelas casas noturnas daqui de Barueri. Aí eu virei para o pessoal daí e falei, mas eu não falei sobre nada disso. Eu falei sobre outra coisa, ou foi transporte aéreo, alguma coisa assim, né? Aí ele, Renato, isso acontece pra caramba aqui. Então, resolveu ir para o sol, pode ser que se queime, né? E é isso. Não tem jeito, a gente só tem que saber quando é uma crítica construtiva, quando é realmente um ponto de vista, ou quando é uma sugestão, ou quando é um doido, né? Que também, um robô que está lá se manifestando. Bom, então, que legal. Gente, muito obrigado, Flávio. Grande abraço. Pessoal, esse é o cara. Então, sigam ele também nas redes sociais. É só escrever Flávio Tartucci, que eu garanto que ele vai... Tartucci, viu, Renato? Flávio.Tartucci. Se pegar na lupinha e jogar Flávio Tartucci, aparece que nem uma entidade. Não tem jeito. Um abraço. Então, gente, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado, uma honra.